Estamos começando mais um programa Impressões de hoje com uma série de entrevistas com mulheres nordestinas fortes e que se destacaram na vida pessoal e profissional. Nossa entrevistada de hoje é a doutora Adriana Sueli, médica obstetra paraibana, especialista em saúde materno-infantil, reconhecida aí como uma das primeiras profissionais de saúde a identificar a relação entre o vírus da Zika e o crescente número de fetos com má formação cerebral. E é claro, com ela que a gente conversa a partir de agora. E eu já começo perguntando, doutora, nos conte um pouco da sua história. Seja muito bem-vinda ao programa Impressões. Obrigada, Priscila, obrigada pelo espaço. É um prazer estar aqui falando para outras mulheres paraibanas, principalmente para jovens mulheres que às vezes a gente acha que porque está na Paraíba a gente não consegue se destacar. E no meu caso ele mostra que é possível sim, porque de repente eu estava falando para os maiores especialistas do mundo da minha área. Então mostra que quando a gente quer, e claro, tem algumas oportunidades, a gente consegue sair da Paraíba e levar o nome do nosso estado além das fronteiras. E quebrar aí muitos preconceitos, né, doutora? Sim, isso mesmo. A gente sabe que ser mulher paraibana, do interior do Nordeste, do Brasil, porque o Brasil não tem uma grande, um nome muito forte em termos de pesquisa, principalmente da região Nordeste, né? Então, quando a gente fala em pesquisa, a gente pensa Rio e São Paulo, e quando fala no Nordeste, pesquisa ainda pensa em Recife, Bahia, mas a Paraíba não tem não existe uma perspectiva de pesquisa nessa nossa região. Então, sempre é bom quebrar preconceitos e quebrar barreiras. Muito bem, doutora. Onde nasceu a Adriana Sueli de Oliveira Melo? Na realidade, eu me considero paraibana, mas eu sou realmente cearense. Então, eu nasci no Crato, no Ceará, mas eu digo que eu nasci lá só por um acaso, porque meu pai foi passar um ano lá trabalhando com um tio meu, e nesse período eu nasci, mas com menos de um ano de idade eu voltei para Paraíba e morei até os 16 anos em Pocinhos, aqui perto de Campina Grande, e depois morei em Campina Grande durante toda a universidade. E quando foi que decidiu pela medicina, doutora? Eu não lembro de ter pensado em outra coisa. Eu sempre gostei muito de ensinar, né, de ser professora, era uma profissão que passava pela minha cabeça, ser professora. E também era muito natural, nunca tive dúvidas. Na realidade, tive um pouquinho, porque minha família tinha muitos engenheiros. Eu gostava muito de matemática. Mas na hora do vestibular, em tudo, toda vez, desde o começo, eu me inscrevi em medicina e não houve muita dúvida, não, sabe? Eu acho que tem coisas que você vem meio que destinada a fazer. Quando você tem alguma coisa desse, você não pensa em outras possibilidades. É verdade. Ô, doutora, o ano de 2015, com certeza, marcou muito, né? Assim, na sua vida pessoal, profissional, e foi a história, né, da identificação da relação da Zika vírus com a microcefalia. Como é que foi vivenciar aquele ano de 2015? Esse momento realmente, né? Foi o ano realmente mais difícil da minha profissão, porque, por pior que tenha sido agora o Covid, e a gente viu até o Covid vitimando muitas mães, o que é bem mais grave, uma morte materna é algo chocante, né? Imagina quantas mulheres jovens morreram e deixaram filhos órfãos pelo Covid. Por mais que isso seja um assunto trágico, o que eu percebi é que as mulheres elas se impactaram muito, houve um impacto muito maior nas gestantes com o Zika, porque o que eu entendo é que as mulheres, elas, por mais que elas estejam preocupadas com elas mesmas, mas têm sempre a maior preocupação com o filho. Então, quando surgiu uma doença em que a principal vítima era o feto, foi um período muito difícil estar grávida. Então, eu lembro que as grávidas chegavam na minha clínica chorando, mesmo quem não tinha tido sintoma, mesmo que não tinha tido nenhum exame positivo, mas chegavam com medo do resultado. E pela primeira vez na minha vida de ultrassonografista, a pergunta mudou, porque a pergunta sempre era qual é o sexo do meu bebê? E foi substituída para qual o tamanho da cabeça do meu bebê.
Então, e houve muito uma busca do 32, que era aquele número mágico, que cabeças menores de 32 tinham um risco maior. Então, tá maior do que 32, eu tinha que explicar que maior 32 só mais no final da gravidez, que era um processo, e que o tamanho da cabeça não era a única coisa, que como estava dentro da cabeça é o que importava mais. Porque a gente tem, às vezes, cabeça normais, de tamanho normal, mas que o cérebro estava com alguns danos. E foi um período muito difícil. Eu cheguei a examinar entre novembro de 2015 e junho de 2016, cerca de 1.000 mulheres com sintomas. Isso foi muito traumático para elas. Eu lembro que, eu nunca vou esquecer, eu marcava o ambulatório para uma sexta-feira, a gente examinava cerca de 20 mulheres que tinham tido sintomas. E o corredor era um silêncio. A gente ia passando, ela já ficava assustada com a minha entrada. Eu me sentia no filme, sabe, que você vai ser o juiz? E eu entrava, e a cada paciente que entrava, que eu dizia que estava normal, quando saía, o corredor vibrava. E quando dizia que tinha alguma alteração, o corredor silenciava, era como se fosse um luto coletivo. Foi realmente um período bem difícil. Doutora, como é que acontece, né, essa patologia causada pelo vírus? Porque o Nordeste em si foi a região com mais casos de microcefalia associada ao vírus da Zika. O que acontece? Aqui no Nordeste, a gente teve as condições ideais para o vírus, porque era um vírus transmitido pelo mosquito, o mosquito Aedes aegypti. E aí o que a gente sabe é que água parada, temperatura quente são favoráveis. E a gente estava vivendo um dos piores períodos de seca. A gente estava, para quem não lembra, Campina Grande estava praticamente sem água, a região estava muito sem água. Então começou as pessoas a terem que armazenar água. E água parada, limpa, com clima tropical nordestino, isso favorece demais o mosquito. Então, esse foi provavelmente um dos motivos para que o Nordeste fosse escolhido. E o vírus, ele diferente, cada vírus ele tem uma característica. Uma das características é como ele entra no nosso corpo. Então, para você ter uma ideia, o vírus do coronavírus, ele entra com a chavinha que faz ele entrar é muito frequente em pacientes com mais idade, ele é muito frequente em pacientes que têm obesidade, hipertensão, já não é muito frequente na placenta. Então, ele não era fácil de entrar na placenta. Já o Zika, a chavinha dele era muito frequente na placenta, o que facilitava a entrada do vírus e a passagem. Passando para dentro do útero, ele tinha uma predileção, ou seja, o vírus gostava dos tecidos nervosos. Então, ele ia direto, entrava na placenta, cordão umbilical, e ia direto para o cérebro do bebê. E aí, ele tem uma ação, nosso cérebro, ele é cheio dessas areazinhas, está vendo? De sulcos e giros, ele é cheio de divisões, porque isso é feito para aumentar a nossa área de capacidade de uso do cérebro. E aqui perto dessa área branca, que a gente vê, é a fábrica de neurônios. E o vírus gosta exatamente dessa região, da fábrica de neurônios. Então, ele atuava bem nessa região, fazendo com que os neurônios ou não se multiplicassem, ou não chegassem às áreas que deveriam chegar. Então, era aquele cérebro que não tinha um volume, ele não crescia, ele não multiplicava. E isso é a base principal das principais alterações causadas. Então, a lesão principal é do cérebro. O crânio só cresce quando o cérebro cresce. O cérebro é quem dá o comando do crânio crescer. Como o cérebro não crescia bem, a cabeça era pequena. Então, aí fora isso, tinha a morte dos neurônios, causando calcificações, várias outras alterações que são bem típicas das lesões do Zika vírus. É uma verdadeira aula, né, doutora? É uma verdadeira aula mesmo com a senhora. Vamos fazer o seguinte, a gente vai chamar um rápido intervalo, tá? E a gente volta em instantes com a nossa convidada. E no próximo bloco nós vamos conversar sobre o reconhecimento nacional e internacional da doutora Adriana Sueli. A gente volta já.